Alô pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, Eduardo Shibayama, e a gente vai falar hoje sobre o principal erro das empresas. A gente vê muitos problemas nas empresas de pequeno porte, médio, grande porte, nos pequenos negócios, micronegócios, aqueles negócios onde só tem uma pessoa trabalhando, só o dono. E mesmo naquelas corporações gigantescas empresas, a gente vê sempre muitos problemas. E na minha experiência como empresário, como investidor, e desde a época que eu era funcionário apenas, era um assalariado, eu observava problemas nas empresas. E eu vou falar aqui o principal deles, que é justamente o problema que eu procurei atacar. E isso trouxe uma situação extremamente favorável para a empresa. A gente começou a colher resultados que nunca antes a gente tinha colhido. E é sobre esse assunto que eu vou falar. A minha empresa também, a empresa da qual eu sou dono, ela sofria com este problema. Na verdade ainda sofre, mas muito pouco, muito menos do que antes e muito menos do que a grande maioria das empresas que existem hoje em dia. Eu tenho uma pequena fábrica de food trucks e ali a gente tem uma equipe que não é muito grande, e a gente tinha, apesar de ser uma equipe pequena, mas a gente tinha muitos problemas, e todo tipo de problema que você possa imaginar. Problema financeiro, problema de relacionamento, problema na produtividade, problema na qualidade. E eu tinha época que eu só faltava ficar louco, porque os problemas me engoliam. E eu consegui aí, graças a Deus, identificar algumas causas, e a principal delas é o que eu vou tratar aqui com vocês. Caso você tenha um pequeno negócio, você fica até o final, porque você vai descobrir aí, quem sabe, aí uma dica para ir atrás da solução para o problema que você está enfrentando no teu negócio. Então, qual é esse maior problema? Na minha opinião, na minha experiência, ele é o problema de pessoal, problema com pessoas. As empresas têm um problema de focar muito no lucro, né? Ou focar somente no lucro. O lucro por si não tem nada de errado. E o problema não é o dinheiro, o problema é fazer disso o objetivo, a meta da empresa. E se o empresário ele focar no dinheiro como meta, ele vai considerar todos os outros fatores apenas como despesas que precisam ser reduzidas, incluindo pessoal, incluindo as pessoas, incluindo os salários. E isso é a causa de todos os problemas, porque onde há seres humanos, a gente tem que entender que a prioridade será sempre seres humanos, e não coisas e nem dinheiro. E quando eu dei essa virada de chave, foi assim uma transformação que eu vi acontecer muito rapidamente na minha empresa. Quando eu parei de ver o meu pessoal como custo e passei a vê-los como investimento. Eu deixei de dar valor às coisas, ao lucro, e passei a valorizar extremamente o ser humano. Obviamente que há seres humanos e seres humanos, né? Ou seja, tem pessoas que a gente não pode deixar na empresa, pessoas que a gente tem que pedir educadamente para se desligar. E tem aquelas pessoas que a gente precisa sim manter, são pessoas que vão dar um bom resultado, que vão dar um bom retorno do investimento, e é somente com essas pessoas que a gente deve ficar. A gente não deve ter, tipo assim, dó de, sabe, precisar de cortar uma pessoa, ter que cortar e pronto. A gente não pode ficar pensando, a gente tem que agir rápido, porque se você mantém uma pessoa que não dá resultado, se você mantém uma pessoa que vai receber, por exemplo, o mesmo salário
que um outro funcionário que se esforça, né? Que realmente vai atrás e que dá resultado, e você paga o mesmo salário para os dois, você está cometendo uma injustiça, você vai estar cometendo, vai estar provocando, né, um desânimo naqueles que se esforçam. Então, a primeira medida imediata que tem que ser tomada é afastar aqueles que não correspondem ao investimento que você faz neles, ou pelo menos ao investimento que você vai fazer neles, né? Então esse é o primeiro passo. E aí, ficando só aquele pessoal que você sabe que vale a pena, aí sim você tem que investir pesado no pessoal. Valorize o seu pessoal. E um outro pensamento errado de empresários é o seguinte, é que consideram, a maioria, quase todos, consideram que o material humano é para ser usado para a empresa ganhar dinheiro. É simplesmente isso. E é um erro fatal. Isso é um erro fatal, porque isso vai tornar o ambiente de trabalho pesado. Um ambiente de trabalho onde não há união, não há cooperação, e os funcionários estão de um lado, os donos, os acionistas estão de outro, estão em uma guerra, digamos, uma guerra fria constante, e às vezes a guerra ela até vai às vias de fato, dá confusão, dá problema, dá atrito. Tem patrão que eu já vi que foge de funcionário que tem ódio do seu patrão, e imagina esse clima no trabalho, no ambiente de trabalho. Quem que vai ser atraído por um lugar desse, né? Então isso aí é um problema seríssimo que os donos de negócio, os donos de empresa cometem. Né? Considerar os seus funcionários apenas como um meio para ganhar dinheiro, e ele tem na cabeça que ele tem que usar os funcionários para chegar no seu objetivo, que é ter lucro, custe o que custar. Eu adotei uma medida bem diferente, uma cultura bem diferente, que é o que? Quem está em cima serve a quem está embaixo. Ou seja, o meu trabalho é cuidar do meu pessoal. Obviamente, eu sou sozinho, não tenho como cuidar de todos. Mas eu peço que o meu pessoal que está na liderança, que está no tático, que eles cuidem daquele pessoal que está começando, aquele pessoal que não tem experiência, que eles invistam neles, ensinem e também avaliem, né? Porque a avaliação tem que ser permanente, para a gente ver quem que compensa manter no time e quem que não compensa. E eu não abro mão de ter a melhor empresa do mundo para se trabalhar. Apesar de pequena, eu não abro mão disso. Porque aqui, modéstia à parte, o nosso ambiente de trabalho é um paraíso. É um paraíso. E se um dia algum de vocês que está ouvindo puder conhecer a nossa empresa, será bem-vindo. A gente vai agendar algumas visitas, né? Em períodos específicos, para vocês conhecerem como é a nossa empresa, como que a gente trabalha, como é que é o nosso ambiente. E vocês só precisam ter cuidado quando estiver, por exemplo, na nossa fábrica, para não pisar nos nossos mascotes. A gente cria alguns gatinhos lá dentro da fábrica, gatinhos de rua que foram se achegando, e aí a gente resolveu adotá-los. E todo mundo cuida deles, né? São uns bichinhos muito amados por todos que trabalham lá. Então, veja bem, o ambiente de trabalho, ele quando é bom, até os animais percebem, né? E é muito gostoso, muito gostoso. Eu procuro servir, cuidar e treinar, e dar mentoria para o pessoal que está com a gente, porque eu quero o seguinte, eu quero vê-los progredindo. Eu não quero que eles fiquem nessa vida de escravo de um salário por muito tempo. Muito pelo contrário, eu quero que eles progridam, quero que eles avancem. Já tem casos aí que a gente conseguiu tirar, né, pessoas que estavam nessa situação e já viraram parceiros de negócio nosso. E desse modo servir da melhor maneira possível o meu pessoal. É uma cultura de colocar o ser humano acima de tudo. Não para usá-los para conseguir lucro, mas servi-los
para que eles possam progredir, crescer em todos os sentidos, inclusive financeiramente, né? Crescer em produtividade e todos nós estarmos juntos aí com o mesmo objetivo, porque afinal de contas a gente depende do resultado da empresa. Se a empresa tiver um resultado ruim, a gente não vai poder pagar bem, a gente não vai poder distribuir dividendos, bônus, como a gente sempre tem feito. Então tudo depende da situação da empresa, e todos com essa cultura a gente fica muito unido, a gente vira uma família e é um ambiente muito gostoso. Então esse é o maior problema das empresas, não valorizar o ser humano. Eu moro no Japão, minha empresa é no Japão, e aqui é muito comum eu digo assim, paranoia de japonês, de ter uma psicose pela extrema qualidade do que é produzido. E aí o problema é o seguinte: quando acontece um erro, por exemplo, de produção, que aqui no Japão chama Furio, normalmente o negócio não fica bom, não. O ambiente fica muito pesado, tem gritaria, tem berro, às vezes tem violência física e tem bate-boca, então fica uma coisa de doido, porque assim, aqui funciona assim, via de regra, né? Tem exceções, mas via de regra é o seguinte: o produto vale muito mais que qualquer ser humano que trabalha naquela empresa, e vale muito mais que qualquer operário. Então um erro é considerado uma heresia, é considerado um crime dentro da empresa, né? Então quem errou, ele é execrado, ele é envergonhado publicamente, é humilhado, é xingado ou xingada, né, se for funcionária. Então é uma situação extremamente pesada, desagradável. Eles procuram muitas vezes destruir com o ser humano por causa de uma porcaria de um produto que saiu com defeito. E eu acho o seguinte: tudo bem que realmente todos têm que produzir bons produtos, têm que se esforçar para fazer um bom trabalho, e aquilo ali é a imagem de cada um. Mas obviamente que uma vez ou outra vai acontecer problemas, vai acontecer erros, vai acontecer o furio, né? Produtos com defeito. Quando isso acontecer, obviamente que tem que ser reestudado os processos para que esse tipo de erro não aconteça, ou tipo diminua muito a probabilidade dele acontecer de novo. Tem que ser feito um brainstorm para que todos deem opinião, para que aquilo não aconteça de novo. Mas jamais destruir o ser humano por causa de uma peça com defeito. Tudo bem que vai dar prejuízo, às vezes dependendo, a gente perde cliente, é verdade, a empresa chega a perder o cliente por causa de um defeito. E na minha visão aqui, na empresa, com o meu pessoal, eu digo sempre o seguinte: se eu precisar escolher entre o cliente e uma pessoa que está trabalhando comigo, que eu sei que é uma pessoa que tem o seu valor, uma pessoa esforçada, uma pessoa íntegra, pode ter certeza, eu vou optar pelo meu pessoal, sempre. O cliente, se ele achar por bem se desligar, não pegar mais nossos produtos, tá tudo bem, a gente dá a volta por cima. E tem um detalhe: se ele quiser voltar depois, vai ser em outras condições, a gente não vai vender o produto do mesmo preço que a gente estava vendendo antes, vai ser bem mais caro, né? Porque ele virou as costas para a gente, então isso tem um preço, eu não vou deixar barato, né? E eu deixo claro isso aí. Foi uma coisa eventual, não é uma coisa corriqueira. Se por causa disso o cliente quer quebrar o contrato, quer virar as costas, é o direito dele, mas a gente também tem que se posicionar. E o meu pessoal, eu defendo até a morte. Eu defendo cada um dos funcionários que a gente tem. Aqui tem a maioria, quer dizer, quase todos agora são de meio período, mas mesmo assim eu os defendo de unhas e dentes. Esse é um problema que eu consegui resolver aqui na empresa e tudo começou a fluir muito bem. Tudo começou a andar na direção da melhoria geral da empresa, financeira, de qualidade, de produtividade. E o principal, assim, eu vejo que o pessoal trabalha feliz, não tem aquele ambiente pesado.
Então, esse é um problema que as empresas, pelo menos aqui no Japão, têm uma grande dificuldade de resolver, que é um país extremamente paranoico pela qualidade e acaba passando por cima do principal, que são as pessoas. As pessoas que trabalham, que produzem, obviamente, os clientes são importantes, mas o mais importante são aqueles que estão lá dentro, entregando o melhor de si, e muitas vezes não são valorizados. Tá bom? Então esse é o maior problema das empresas. Isso se aplica a empresa pequena, empresa grande, empresa média, o microempreendedor, até mesmo aquele que só tem ele trabalhando no negócio, porque ele não valoriza o ser humano, porque ele acha que de confiança é só ele e não treina ninguém. Ele não acredita que o ser humano é o maior tesouro que pode haver aqui nesse mundo. Obviamente tem que haver seleção. Existem pessoas que a gente não deve colocar dentro da empresa, dentro do negócio. Existem pessoas que a gente não deve se aproximar, que a gente nem deve deixar que eles se aproximem da gente. Para isso que existe a seleção, recrutamento e seleção é para isso. E até, na verdade, a seleção, o recrutamento é um processo que nunca tem fim. Depois que a pessoa entra, a gente vai estar sempre avaliando para ver se está tudo bem, se compensa manter, se não compensa. E aí a gente poder valorizar aqueles que se esforçam, né? Tá bom, pessoal? Então essa é a minha dica, a minha opinião pessoal sobre o maior problema das empresas, né? É não valorizar o ser humano ou valorizar o produto, as coisas ou o dinheiro muito mais do que valoriza o ser humano. O ser humano é a única coisa que há de valor nesse mundo. Não há mais nada aqui nesse mundo que tenha valor a não ser o ser humano. E quando a gente não pensa assim, quando a gente acha, por exemplo, que o dinheiro é o principal, que o lucro é o principal, que as coisas é o principal, que o produto é o principal, que a qualidade é a principal, a gente está simplesmente criando problemas infinitos para nós mesmos que temos negócio, que temos empresa, e trazendo problemas sérios para quem trabalha com a gente, né? Porque vão trabalhar insatisfeitos, vão trabalhar com má vontade e com razão. Isso é sempre culpa do dono ou dos donos do negócio, tá bom? Se você tem interesse em aplicar essa cultura de valorização do ser humano na sua empresa, você pode entrar em contato com a gente. Eu estou dando mentoria individual para pessoas comuns, para pessoas que querem empreender e também para empresários que já têm seu negócio e também para empresas. A gente dá consultoria empresarial e também mentoria para quem tem negócios, né? Para donos de grandes empresas, usando o nosso método que nós aplicamos aqui na empresa, que dá muito certo. E a nossa meta é resgatar empresas que estejam tendo esse tipo de problema com pessoas, tá bom? Eu vou deixar o contato aqui embaixo e você pode fazer uma consulta gratuita com a gente. Se você for até mesmo assalariado, se você tem o desejo de empreender ou se você quer ajudar a tua empresa onde você trabalha, adquirindo conhecimentos e repassando, né, para o pessoal da tua empresa, você pode entrar em contato com a gente. Nós temos vários níveis de mentoria e será um prazer atendê-los, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima oportunidade. Muito obrigado.